A reprodução das plantas. Nas briófitas temos duas gerações na hora da reprodução, uma chamada gametófito e outra esporófito. O gametófito é responsável por produzir os gametas, sendo sua fase a duradoura, ou seja, a que sempre está presente. Existe ainda o gametófito masculino e o feminino. Cada um representa um indivíduo haploide, representado pela letra M, que possui um conjunto de cromossomos. Já o esporófito é a fase temporária, que nem sempre está presente, e é responsável por produzir os esporos, sendo o esporófito o indivíduo diploide, representado pelo 2N, que possui dois conjuntos de cromossomos. O ciclo de reprodução nas briófitas ocorre por um processo chamado de alternância de gerações, onde irá ocorrer uma fase com gametas sexuadas e outra sem gametas, assexuadas. Os gametófitos masculino e feminino irão produzir seus gametas chamados de anterozoide e oosfera, respectivamente. Para o gameta masculino encontrar o feminino, é necessário água no processo. Os gametas, ao se unirem, irão produzir o zigoto diploide, representado por 2N, que irá se desenvolver sobre uma planta feminina, caracterizando o esporófito, que possui uma cápsula na extremidade. Essa cápsula contém no seu interior os esporos, que ao serem liberados irão originar os gametófitos masculinos e femininos. Veja esse desenho que mostra o ciclo de reprodução nas pteridófitas. O óvulo, o broto, o esporângio, haploides, estão todos esses elementos aí. Reprodução das pteridófitas. Nas pteridófitas também encontramos duas fases distintas, os esporófitos e os gametófitos, sendo os esporófitos a fase duradoura. Um exemplo é a folha da samambaia, que também é diploide, possuindo dois conjuntos de cromossomas. Os gametófitos são a fase temporária e nem sempre aparecem. Os esporófitos são responsáveis por produzir os esporos por meiose, ou seja, redução. Portanto, o esporófito é diploide, mas produz esporos que são haploides. Os esporos germinam dando origem aos gametófitos haploides, fotossintetizantes. Em um mesmo gametófito, também chamado de prótalo, diferenciam anterídeos, masculino, e arquegônios, feminino. Sendo, portanto, o gametófito hermafrodita, ele irá produzir os gametas masculinos, anterozoides e femininos, oosfera. Tendo umidade, os anterozoides liberados deslocam-se pelo filme de água até a oosfera. Da união dos gametas, forma-se o zigoto, que se desenvolve dando origem ao esporófito, a folha. A folha jovem em formato espiralado ou enrolado é chamado de báculo, que quando estiver mais madura, irá novamente produzir os poros, iniciando um novo ciclo. As pteridófitas também se reproduzem por alternância de gerações, pois alternam uma fase sexuada, com gametas, e outra assexuada, ou seja, sem gametas. Porém, o esporófito e o gametófito são invertidos em relação à fase duradoura e temporária. Outra semelhança é a dependência de água para a reprodução, pois o gameta masculino precisa de água para encontrar o gameta feminino. Observe no quadro a seguir as diferenças entre as briófitas e as pteridófitas. Observe essa tabela. Briófitas, fase duradoura, gametófito. Fase temporária, esporófito. Pteridófitas, fase duradoura, esporófito e fase temporária, gametófito. Reprodução das gimnospermas. Como sabemos, as gimnospermas são as plantas com sementes nuas, ou seja, elas não estão protegidas pelo fruto. As gimnospermas são pinheiros e coníferas, portanto, o pinhão, muito conhecido no sul do país, é uma semente e não um fruto. Nessas plantas temos os representantes masculinos e femininos, portanto, são plantas de sexos separados, dioicas.
Elas são assim como nós, seres humanos. Portanto, se você conhece um pinheiro que nunca deu fruto, é porque ele é um pinheiro macho. As sementes resultantes da fecundação são excelentes. Para sua dispersão, podem cair no chão e dar origem a outras plantas, ou até ser carregada por pássaros para a dispersão e proliferação da espécie. Além disso, a semente protege os embriões contra a dessecação e outros fatores adversos do meio ambiente. Nessas plantas, o esporângio, aquele que produz os esporos, é de dois tipos: o megasporângio, que forma o gametófito feminino, e o microsporângio, que produz esporos haploides que contêm os gametas masculinos. Os nomes mega e micro se referem às dimensões dos esporos. O masculino é muito menor que o feminino. O gametófito masculino corresponde ao grão de pólen que possui expansões aladas, sendo facilmente transportado pelo vento. Não havendo mais a necessidade de água para o encontro do gameta masculino e feminino. Curiosidade: quando a polinização é feita pelo vento, se chama anemófila. Anemo, ar, filo, amigo. Ao encontrar o óvulo, o grão de pólen inicia a germinação, dando origem ao gametófito masculino maduro, formando dois gametas masculinos, ou seja, ele tem uma fecundação dupla, e também ao tubo polínico, que irá levar os gametas até a oosfera. Após a fecundação, o óvulo se diferencia da semente. Na araucária, por exemplo, as sementes são conhecidas como pinhão e o estróbilo feminino como pinha. Existe ainda uma escama que envolve o pinhão um pouco mais dura, que será a casca do pinhão. As sementes, sendo liberadas, podem germinar e dar origem a novas plantas, reiniciando o ciclo. Já entendi!